Sócio, eu vou ser bem sincero com você, né? Eu tinha baita preconceito de estudar essa empresa, eu olhava o balanço dela, tinha prejuízo, lucros inconsistentes, aí eu acabei deixando de lado, né? Mas vocês me pediram tanto e hoje eu posso afirmar aqui que me arrependi de não ter olhado antes, tá? Uma empresa bem redondinha, vem crescendo bastante e ela tá passando aí por uma nova etapa. E isso é importante você entender o que tá acontecendo com ela, que de fato ela está conseguindo trazer resultado ao acionista, seja pelo crescimento de cotação, crescimento expectativo do mercado, vindo para o novo mercado, melhorando o seu nível de governança corporativa. A gente vai falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, então fica até o final se você quiser conhecer esse case de um crescimento bem interessante nesse setor. Então fala sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Te convido a conhecer melhor o canal, a gente traz esses estudos completos das empresas, né? Pois eu acredito que é a única forma de fato, você se manter no longo prazo. Se você não conhece a empresa que você está investindo, você fica sem aquela confiança para seguir na sua estratégia. Você vai ver o seu colega lá fazendo 500% numa empresa lá que você nunca ouviu falar e você vai acabar mudando e você vai se ferrar. Então, vai vir uma crise, né? A cotação da empresa vai cair e você vai ficar olhando assim, o que está acontecendo? Você tem que entender de fato o que está acontecendo, a raiz da empresa. Como que essa crise vai impactar essa empresa, né? Então, isso que a gente preza aqui no canal para você ter confiança e uma maior certeza nas suas tomadas de decisão. Então, sócio, não vou te enrolar, sem mais delongas, já vou começar aqui a apresentação da empresa, tá? Bora! Bom, sócio, então vamos começar aí o estudo completo da Irani. Fazia tempo que vocês tinham me pedido essa empresa, né? Eu confesso que eu tinha certo preconceito, dei uma olhadinha nos números dela, né? Evolução do lucro. E assim, eu fiquei meio, não vale a pena, né? Tem uma Klabin tão redondinha, tão bacaninha, baita empresa, centenária, super sustentável, né? Com lucros crescentes, líder de mercado. Pra que eu vou olhar essa que deu prejuízo aí há 5 anos? Só que valeu a pena eu ter estudado ela. Por quê? Ela é outra empresa hoje, completamente diferente. Ela nasceu em 1941, seguiu uma linha aí por muitos e muitos anos, muitas décadas, só que de 2017, 2018 para cá, ela mudou demais, então valeu muito a pena eu ter estudado essa empresa, né? Então fica até o fim para você entender essas mudanças que ocorreram, que transformaram sim ela numa empresa bem legalzinha e que vale o estudo. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer um convite aqui, né? No dia 7 de junho a gente vai fazer o workshop Investir é Preciso 2.0. E por que 2.0? Porque a gente chegou até certo ponto no 1.0, né? E agora eu acrescentei mais coisas, então tá bem completo, tá bem bacana, né? Então se você nunca investiu, vai ter conteúdo para você. Se você já investe, vai ter muito conteúdo para você também. Eu te garanto que vai ter conteúdo para você, né? Porque eu tô trazendo algo bem diferenciado, né? De como estudar as empresas, como entender os indicadores. Eu vou trazer tudo isso aqui no workshop. Então se cadastra, tem o link aqui embaixo, é gratuito, então aproveita isso aí, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho da Irani, um pouco da história dela. A fundação dela, então, em 1941, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1977 ela faz sua IPO, então ela já tem muito tempo de bolsa de valores, né? A gente está falando aí de 43, 44 anos aproximadamente. Só que ela só ficou conhecida agora nesse hype, né? Por quê? Porque subiu de cotação. Vocês são muito teimosos, né? A empresa ela sobe de cotação, você se interessa pela empresa. Aí eu gravo um vídeo da Fras-le, que não está multiplicando exponencialmente a sua cotação, mas o valor continua aumentando e vocês não assistem, né? Vou deixar o link aqui para vocês se redimirem, tá? Uma empresa redondinha que apresenta resultado, mas vocês vão esperar ela multiplicar por 10 para vir e me pedir o vídeo dela, né? Eu vou falar, já tem gravado e eu já falava que era uma empresa redondinha que vale a pena o estudo, né? Lembrando que isso aqui eu tô falando de estudar a empresa. Se a empresa é boa ou não é outra história e além disso, né, ela pode ser boa, mas não ser um bom investimento. Então lembre-se disso, né? Você tem que estudar e ver se faz sentido dentro da sua estratégia de investimento, dentro da sua carteira. Mas enfim, 1994, a reestruturação societária, o grupo Habitasul, ele entra como controlador, ele está até hoje, por sinal. 1997, eles fazem o ingresso no mercado de papel ondulado e início de sua verticalização. Então, isso é um ponto que você tem que saber sobre a Irani, né? Ela é uma empresa verticalizada, ou seja, ela pega desde a semente aqui, ela planta a árvore, ela espera essa árvore estar no ponto aí do processo de celulose, ela extrai a celulose, ela faz a logística até a fábrica e na fábrica ela produz o papel e também aí o famoso papelão, né, que seria o papel ondulado, tá? Então ela faz todas as etapas de produção, assim como a Klabin, por exemplo, tá? E nesse processo ela consegue gerar um maior valor agregado, a gente vai falar sobre isso também. Em 2005, a primeira do setor a gerar créditos de carbono, então é uma empresa preocupada com o meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais. Em 2011,
constituição da Iraflor Comércio de Madeiras. Então como que funciona isso, né? Você gostou do meu comércio? É porque eu sou do interior, tá? Então como que funciona isso? Ela vai lá, ela corta aquela tora de madeira gigantesca, aproveita e sobra umas aparas. Essa apara ela pode utilizar tanto para ela ou vender no comércio. Então ela pode vender para o comércio moveleiro, essas aparas de madeira, né? Então ela consegue reaproveitar esse resto de matéria-prima de celulose. 2012, encerramento braço moveleiro, ela tinha um braço moveleiro, né? Ela fez uma aquisição, começou a vender móveis, não deu certo, ela encerrou em 2012. 2013, expansão geográfica, então ela começa a sair do Rio Grande do Sul e cresce para outras áreas também. 2016, investimentos em tecnologia e digitalização. Lembrando, tecnologia você pode investir na sua fábrica, você pode investir num e-commerce. Digitalização é tudo aquilo dentro de casa, né? E, por exemplo, em 2018, quem é da área de tecnologia sabe que isso aqui é um baita passo, né? Implantação do SAP. Então, ela consegue gerar mais eficiência dentro da sua cadeia de produção, ela consegue acompanhar melhor a sua logística, os seus produtos, consegue otimizar isso através desse baita software, né? Então, por exemplo, implantação SAP não é necessariamente tecnologia, é mais esse processo de digitalização, porque melhora o processo interno da empresa. 2020, mudança de celulose Irani para Irani Papel e Embalagem, entrada para um novo mercado. Eu tô te falando, né? Ela tá melhorando aí as coisas desde 2018, principalmente, né? Ela quer se tornar um pouco mais tecnológica, ela quer fazer coisa melhor no mercado. Aqui falando um pouco da presença nacional, ela tá hoje em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você pega aí, por exemplo, desde 2013, ela estava basicamente no Rio Grande do Sul, então ela vem crescendo bastante. Então ela tem aqui o segmento floresta, né, que a gente comentou, desde a extração da madeira mesmo e venda das aparas, resina, papel e embalagem. A composição acionária é uma composição bem saudável aqui, não tem o governo, né? Então a Irani Participações 38%, o Habitasul, que até hoje é sócia, né, 8,21%, Habitasul Desenvolvimento Imobiliário mais 10% aqui, e pra gente fica 42% de ações ON. E ela foi pro novo mercado, ou seja, ela só negocia ações ON, a RANI 3, tá? Os produtos que ela tem, então, embalagens de papel ondulado, que seria o nosso papelão, papel para embalagens, então seria, por exemplo, essa imagem aqui que eu estou apontando, né? Ou até essas caixinhas. Agora, olha essa caixinha, o que que te lembra, né? Você já fez aí uma compra pela Amazon, pela Via Varejo, pela Magazine Luiza? Eles provavelmente entregaram uma caixinha dessa, né? Eu não vou me repetir aqui, até porque eu fiz um estudo da Klabin, que eu falei tudo sobre o setor de celulose e ficou muito incrível. Assim, não é pra falar não, é que eu recebi até feedback de pessoas que utilizaram aquele vídeo para estudo, para fazerem uma apresentação na FGV. Aí eu fiquei muito honrado, né? Então realmente ficou um estudo muito completo a respeito do setor e também, né, principalmente da Klabin. Então lá eu comento drivers de crescimento do setor, o impacto do marketplace, do e-commerce, o impacto da China e da Índia como mercado consumidor e possíveis compradores, né, que estão demandando bastante, a tendência de crescimento do setor de e-commerce como um todo, tá? Então, você tem que assistir porque eu acho que é o vídeo com mais visualizações aqui do canal, porque ele ficou de fato muito completo, você vai aprender muito, não só de Klabin, não só de celulose, mas de tudo, né? É bem interessante. Então assiste lá para você ficar um pouquinho mais a par desse segmento, tá? Mas em resumo, o e-commerce você tá vendo que ele tá crescendo bastante. E essas empresas, elas acabam pegando essa onda, né? Essa hype. Se tá crescendo bastante, vão precisar comprar caixa de papelão. Olha que coisa simples, né? Quem que fornece caixa de papelão? Irani e a Klabin. Então elas estão surfando essa onda muito bem. Tem aqui também o produto florestal, que já comentamos, e resina. É um processo verticalizado, então eles pegam aqui a tora, eles transformam em celulose, eles fazem todo o processo, vira aqui essa folha de papel, eles cortam aqui no papel no tamanho que é necessário para entregar para o cliente, fazem a logística. Evolução da Irani, então dá uma olhadinha aqui. Isso foi o que eles compraram, essa imagem aqui, que eles compraram da indústria moveleira, né? E hoje, olha só que profissional, que cara mais nova, né? Que cara mais moderna, né? Que você consegue ver aqui. Então, uma empresa que está sim com essa intenção de se tornar mais competitiva e mais presente no mercado. Agora, evolução em números da Irani, eu trouxe esse quadro aqui do Fundamentei, que é muito interessante, ele mostra muita coisa, a gente vai focar aqui. Então, algumas coisas que me chamaram a atenção, e a gente vai sempre trabalhar do seguinte, a evolução como um todo e a evolução desde 2018, beleza? Só para ficar mais claro aqui pra gente. Vamos lá, a receita deles é algo que sempre cresceu. Isso chama muita atenção. Então, desde 1995, onde tem esses dados,
a receita era de 56 milhões, ela seguiu como um reloginho aumentando até 1 bilhão de receita em 2020. Só que o lucro não acompanhou. Você pode ver aqui que ela ficou muito estacionada por bastante tempo, dando prejuízo de vez em quando, geração de fluxo de caixa negativa por várias vezes, né? E foi agora, especificamente mais em 2020, né, muito mais do que em 2019 e 2018, que ela finalmente conseguiu trazer um resultado. Em 2021 a prévia deles já foi positiva também. Então eles estão conseguindo se reerguer. Agora, o que eu atribuo grande parte disso e que é algo completamente fora do normal desse setor? A dívida. Então você pega a empresa como Suzano e Klabin, elas são muito endividadas. E por que são endividadas? Porque elas trabalham com um produto perene, que tem muita demanda, alta previsibilidade, você consegue tomar dívida num custo de capital muito baixo. E a Irani, ela está indo meio que no caminho contrário, ela não quer mais tomar dívida. Se você olhar aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA, ela se alavancou demais, 11 vezes, 7 vezes, 5 vezes, o que é normal para o setor, acredite ou não. Só que ela estava pagando muito aqui de resultado financeiro, ela não estava conseguindo gerar uma operação muito boa. Se você pegar, por exemplo, 2019, 235 milhões ela pagou de juros sobre a dívida dela. Então, 235 milhões sobre um EBITDA de 327 milhões está praticamente comendo tudo, né? Comendo todo o lucro dela. Então, à medida que ela foi reduzindo essa dívida, hoje aqui, por exemplo, em 2020, ela se encontra bem baixinha, uma vez a dívida líquida sobre EBITDA, ela já está pagando pouco resultado financeiro. Só que o lucro operacional dela, no caso o EBITDA, ele se manteve ou ele deu uma leve reduzida, né? Então acabou compensando. Então parei de pagar muitos juros, né? O recado final aqui é o seguinte, né? Parei de pagar muitos juros porque eu tinha muita dívida e continuei tendo um bom resultado operacional. Isso reflete lá no lucro. Só que toda vez que eu vou fazer um investimento muito forte, eu viso que no futuro esse investimento se pague. Então, se eu estou investindo 1 bilhão hoje, eu quero que eu tenha lucro sobre esse 1 bilhão no futuro. Se eu não tenho esse 1 bilhão hoje, mas eu sei que eu vou ter lucro no futuro, então eu tomo esse 1 bilhão de dívida, eu pago esses juros ainda acreditando no futuro. Então, se ela continuar numa pegada de crescimento, você como investidor ou a pessoa que está estudando para investir, você tem que levar uma coisa em consideração, né? Acompanha como que ela vai seguir crescendo por aquisições, vai expandir muitas fábricas e como que ela vai se capitalizar para fazer esses investimentos. Se ela vai voltar a emitir dívidas, ou se ela vai emitir debêntures, ou se ela vai pegar simplesmente a geração de caixa dela e investindo pouco a pouco, passo a passo. Então, de um lado a gente tem uma Klabin que toma muita dívida, mas muita dívida mesmo, alavanca, que vai para o risco, tá pagando juros, mas eu tô preocupado lá na frente. Vou dominar esse mercado, vamos que vamos. E do outro a gente tem uma empresa que já está muito mais pé no chão, que ela vira e fala, eu vou crescer conforme o tamanho da minha perna. Se eu puder dar um passo grande, eu dou. Se eu não puder, eu não dou. Eu não vou mais ficar assumindo dívida, porque por todo o meu histórico, não consegui gerar muito valor, não consegui gerar muito resultado acionista tomando dívida. Então vou tentar sem dívida agora. Ela pode, no montante, ficar muito para trás da Klabin? Pode, mas não é isso que a gente está enxergando. A Klabin, ela é dona do market share de aproximadamente 50% desses produtos. A Irani, não, ela tem um market share muito pequeno, não é divulgado na apresentação, mas assim, com certeza é menos que 5%, 4% ou algo do tipo. Então ela não está preocupada em ser a líder de mercado. Isso pode ser uma vantagem para ela. Ela utilizar dessa flexibilidade de poder ir passo a passo para conseguir ir pegando uma fatia legal de mercado, sem se alavancar, sem se pressionar. Ao passo que a Klabin, ela vai sempre produzir num custo menor, vai distribuir num custo menor e ela vai tomando fatia de mercado. Então é risco para os dois lados. De um lado a gente vê uma empresa que tende sim a ganhar cada vez mais market share, só que é um custo de estar muito alavancada, ao passo que ela pode errar num câmbio ou algo do tipo. E do outro a gente tem uma empresa que quer ir passo a passo, que é a Irani, só que ela corre o risco de ser engolida por essa aqui, se essa aqui der certo. Então é delicada essa situação, né? Eu diria que não dá para comparar a Klabin com a Irani, apesar de eles trabalharem no mesmo setor. Eles têm uma dinâmica muito diferente de crescimento, tá? Isso é importante que você tenha em mente. O ciclo das commodities, né, caso você não saiba, ele é super simples. Então é basicamente sobre oferta e demanda. O mercado demanda muito a commodity e você pode substituir aqui commodity por qualquer coisa. Petróleo, minério, celulose, tá? O mercado demanda muito essa commodity. Então aumenta a produção, né? O mercado está demandando, eu vou produzir aqui e eu vou ofertar essa commodity para o mercado. Então, se está todo mundo produzindo, o preço da commodity
baixa. Aqui eu coloquei errado, aqui seria a baixa, né? Mas tudo bem. O preço da commodity a baixa. Então não compensa mais para todo mundo produzir nesse preço, porque a commodity está lá embaixo, né? Então cai a produção e a oferta, não tem mais tanta oferta dessa commodity no mercado. O que acontece? O mercado não para de consumir, ele não para de demandar pela commodity. A demanda continua, só que agora tem uma menor oferta, o preço da commodity sobe e o ciclo se repete. É basicamente isso o ciclo de qualquer commodity. Em que momento basicamente que a gente está agora para a gente sentir esse crescimento tão grande da Klabin, Suzano, Irani, Vale e todas as empresas de commodity, né? Cai a produção e a oferta, o mercado continua demandando, commodity sobe. É basicamente nesse período que a gente está, tá? Então a commodity, o preço de várias commodities do mundo estão muito valorizadas, tá? Só que você que acompanha aqui o canal, que já está uns 20 minutos me ouvindo, você não vai ser um sardinha, né? Sugestões para não sardinhar. Não compre porque subiu. Então eu vou comprar a Irani porque, nossa, ela estava R$1, agora ela está 12. Não importa, né? Não compre porque subiu. Outra coisa, não compre porque está na mídia. Está muito na mídia. Não compre porque subiu, mas a Klabin e a Suzano estagnaram. Então eu vejo que esse é o maior erro, né? As pessoas que vêm me pedir análise da Irani, elas estão mais preocupadas no seguinte, ó, a Klabin e a Suzano não crescem. Eu vou investir na Irani, que ela sim, ela foi de R$1 para 8. Cara, não é assim que você tem que investir, né? Cada uma tem um perfil, cada um tem um momento. Então não seja essa pessoa, né? Entenda os riscos de se investir na Irani. Entenda que ela é menor, que ela pode ser engolida no mercado. Entenda que ela não tem a mesma capacidade, capilaridade das grandes, ela não tem as mesmas vantagens competitivas delas. Então, ela tem mais flexibilidade? Tem. Tem mais mercado a ganhar? Tem. Mas não necessariamente ela vai conseguir fazer isso, né? Entenda os riscos. Entenda a diferença entre elas, o que cada uma espera. Em grandes números, voltando aqui a falar então da Irani, dado todo esse recado sobre a mentalidade certa do investidor que você tem que ter, vamos lá, 80 anos de existência, 44 anos de listagem, aproximadamente 2.400 funcionários, 2,1 bilhões de valor de mercado, então ela é pequenininha, né, comparada aí com a Klabin, com a Suzano, não tem nem comparação. Só para você ter uma ideia, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, né, a Suzano ela tá com a ideia aí de fazer uma aquisição de uma fábrica aí no valor de 15 bilhões de reais. Então, uma fábrica que ela vai comprar, que representa pouco no total dela, é 15 bilhões. E aqui a gente tem uma Irani com 2,1 bilhões de valor de mercado. Vai saber se no futuro uma Klabin não chega e compra a Irani. Não sei, vamos ver, né? Mais de 40 prêmios ambientais, então uma empresa bem sustentável. Mais de 1 bilhão de receita em 2020. Presença em 4 estados, então ela está crescendo legalzinho, né? Redondinho. Entendendo seus números, isso é importante também para você saber o que esperar dela. Quando você pega os resultados da Klabin, da Suzano, você vai ver muito o resultado no mercado externo, que não é uma realidade da Irani. Então você vê aqui a receita operacional líquida do primeiro trimestre de 2021, aproximadamente 80%, né? 80%, 75% veio do mercado interno, do Brasilzão mesmo, né? E 60 milhões aqui veio do mercado externo. Também sobre representatividade da receita, as embalagens de papel ondulado, né, que seria esse PO, elas correspondem a 55% do faturamento dela. Papel para embalagens 33%, florestas e resinas aqui apenas 12%, é uma fatia legalzinha, tal, mas não é o principal core business dele. A receita líquida você vê que vem crescendo bastante, aqui é uma distinção entre mercado interno e externo, então mais em gráfico, né, 84% ao primeiro trimestre de 2021, 84% aqui do mercado interno, né, e apenas 16% do externo. Também ainda sobre os números dentro do mercado externo, né, daqueles 16%, o que eu gostei de ver aqui, e até me surpreendi, foi que Ásia corresponde a 55%, e a grande surpresa é que América do Norte 2%. Então aquele mercado consumidor que a gente conhece dos Estados Unidos, né, do Canadá, comprando a rodo, o maior mercado consumista, né, a Irani viu uma oportunidade, vou entregar para a Ásia, né? Se você quer entender melhor o porquê da Ásia, principalmente China e Índia, que corresponde a 25%, 30% da população mundial, você vai entender melhor por que eles têm essa demanda de celulose, de papel. Tem todo um lance cultural, tem todo um lance de evolução lá, que eles estão cada vez demandando mais por esse tipo de material. Falando um pouco de custos, né, você vê que em embalagem de papel ondulado, 82% do custo é o papel, é a própria matéria-prima mesmo, né? Papel para embalagem, 50% é aparas e 24%
24% de custo fixo, então o custo total é 30% aqui de custo fixo e essa boa porcentagem aqui de aparas, tá? Falando sobre a dívida, perceba como ela foi reduzindo essa dívida, né? O que esse gráfico está mostrando basicamente? Se você olhar aqui nessa linha verde passando dentro dele, seria o indicador dívida líquida sobre EBITDA. Então ela era bem alavancada, né? 4 vezes, 6 vezes, 4 vezes, 3 vezes, ela falou, não, chega dessa vida endividada, eu vou reduzir. E está reduzindo cada vez mais. A mensagem que ela está passando é que ela quer zerar essa dívida, né? Ela quer ter mais caixa do que dívida. Ao passo que você vê uma Klabin lá com 6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Se você quer entender como que isso impacta na vida dela, você teria que ver o custo de capital, o prazo para pagamento dessa dívida e tudo mais, né? Mas você vê que está muito tranquilo aqui para ela. Ela hoje tá quase no ponto de ter mais caixa do que dívida. Perfil do endividamento bruto, então antigamente ela tinha muita dívida de curto prazo. Hoje você vê que além de ser pouca dívida, é uma dívida de longo prazo, que ela não precisa pagar agora, ela precisa pagar daqui 5, 6, 7, 10 anos, né? Então bem tranquilo, ó, 2016 ela estava bem enrolada, né? Se você pegar o resultado de 2016, inclusive, ela apanhou bastante por conta dessa dívida de curto prazo, só que hoje 96% da dívida dela é de longo prazo. E por que é importante você, como investidor, saber estudar uma dívida? Se eu pego uma empresa que está super endividada, às vezes você toma um susto, né? Você fala, nossa, essa empresa vai falir. E às vezes não, às vezes ela tem 30 anos para pagar essa dívida. Então você vai pegar a geração de caixa dela e ver como que ela consegue honrar essa dívida ao longo do tempo. Se eu sou uma empresa que lucra 100 milhões por ano e eu tenho 1 bilhão de dívida para pagar daqui 10 anos, pô, significa que em 10 anos, né, eu consigo gerar 100, daqui 10 anos eu vou ter esse 1 bilhão para pagar essa dívida, então não é tão assustador assim. Então é legal você olhar esse cronograma de pagamento da dívida. Em termos de moeda, você vê que ela também mudou bastante o perfil do endividamento dela. Ela deixou de ter dívida em moeda estrangeira, né, hoje é apenas 1%. Então toda a dívida dela acaba sendo em real mesmo, né? É uma empresa que mudou muito o perfil dela. A plataforma Gaia sendo uma plataforma aí de inovação deles, né? Então capacidade produtiva aumentou aqui em 29% a produção de celulose com o Gaia 1. Esse é o projeto aí Gaia 2, Gaia 3, Gaia 4, Gaia 5, né? Então o Gaia 2 aqui 23% de aumento na produção de papelão ondulado, chapas, caixa, maleta, tudo mais, né? Então é um projeto que além de ter esse fator de inovação e sustentabilidade, que é um dos grandes pilares aí do projeto, ele acaba gerando também uma eficiência na empresa. Se você der uma olhadinha num estudo que eu fiz sobre a Ambipar, vou deixar o card aqui para você dar uma olhada, você vai ver que existe sim dinheiro naquele lado da sujeira, né? Aquele lado do resto, do resíduo. Existe um bom dinheiro lá e tem empresa fazendo dinheiro com isso. E quando você implementa algumas práticas de sustentabilidade dentro da sua empresa, às vezes você consegue lucrar com isso sim. E é isso que ela está fazendo, né? No momento que eu deixo de simplesmente pegar todo o meu resíduo e jogar fora e eu consigo usar aquilo novamente para gerar renda novamente, eu tenho um benefício aí dessa prática. Vantagens de se investir na Irani, então aqui é o momento, né? Quem é sócio raiz aqui do canal já sabe que eu vou pedir seu like, né? Vou pedir seu like na caruda mesmo. É um pagamento de graça aí de todo esse trabalho que eu trago aqui, todo esse conteúdo que eu trago aqui para você. Então deixa o like para dar uma ajuda aqui no canal. Se inscreve para mais conteúdos como esse, né? Já vou falar das vantagens e desvantagens. E o último convite que eu vou fazer aqui, reforçar obviamente o convite para o workshop que a gente vai fazer no dia 7 de junho. E também, se você já quer ir se preparando para esse workshop, né? Tem um e-book aqui na descrição gratuito, onde eu ensino vantagem competitiva de empresa, eu ensino contabilidade, tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui hoje, eu basicamente ensino nesse livro gratuito. Baixa lá também para você evoluir como investidor, tá bom? Então, sócio, vamos lá. Vantagem de se investir na Irani. Empresa com baixa dívida, então ela tem um perfil bem conservador, um alto potencial de crescimento, novamente, né? O fato de eu ser pequeno me promove algumas desvantagens, mas também promove essa flexibilidade e esse potencial de upside, tá? Uma nova empresa bem melhor, então desde 2008 e 2017, evoluindo bastante tecnologicamente, inovação, tudo isso que a gente conversou, né? Melhor governança do setor, então ela está no novo mercado, né? Mais alto nível de governança, parabéns pelo movimento. É difícil, né? Você vê uma empresa querendo sair lá daquele platô, daquele lugar que não tem por que sair, né? Eu vou investir aqui no meu
administrativo, colocar um monte de burocracia aqui para ir para o novo mercado. É difícil isso acontecer, né? Então parabéns pela iniciativa, tá? Espero que mais empresas venham aí para o novo mercado, que uma Ambev venha para o novo mercado, um Itaú, o Bradesco. Eu acho muito improvável, mas seria lindo, né, se isso acontecesse e a gente fosse aumentando o nível de governança corporativa, de forma que as empresas vanguardistas lá de trás, né, quando ninguém se preocupava com isso, como Taesa, como a Lupar, elas caminharem para o segmento do novo mercado, tá? Isso seria lindo. Investindo em tecnologia, inovação, digitalização, governança e sustentabilidade, ponto para ela. Investindo também em expansão de forma conservadora, bem tranquila, passo a passo, está conseguindo caminhar legal. E com o mercado promissor, né, o e-commerce em si. Então, todas essas caixinhas que você recebe aí quando você contrata um serviço, compra alguma coisa na internet, né? Ela se beneficia disso e o mercado chinês e indiano também aqui. Desvantagens de se investir na Irani, obviamente, concorrentes muito fortes. Multibilionários, são gigantes empresas, né? É uma empresa cíclica, vai ter seus momentos de bonança, seu momento de dificuldade. E esse momento de dificuldade, nessa nova gestão, nesse novo modo Irani de ser, né? A gente ainda tem uma incerteza com isso, né? A gente não passou por um ciclo de baixa na commodity para ver como que essa nova Irani irá responder. Produto de baixo valor agregado, então ela trabalha basicamente com commodity, um produtinho lá que não tem tanto valor agregado, então assim, não é uma Apple, né, que consegue vender o produto dela pelo preço que quiser. Ela tem que vender lá com a tabelinha de commodity, é isso, né, senão ela não vende. Risco de queimadas, então isso é um risco semelhante a todas que trabalham com isso, né, aparece lá uma queimada, aquelas devastadoras mesmo, igual às vezes acontece nos Estados Unidos, na Austrália, não é muito caso no Brasil, às vezes acontece lá na Amazônia também, né? Foi feio no ano passado, né? Foi bem feio. Se acontece uma coisa dessa lá no sul, ela perde toda a matéria-prima dela, né? Então tem muitos, até coloquei aqui, né, vários fatores de risco fora do seu controle. É o chamado risco sistemático. Tem muita coisa lá que ela não tem controle, que pode acontecer e danificar muito a operação da empresa, tá? E para você ter essa apresentação toda que eu fiz aqui, eu vou te convidar para ir lá no grupo do Telegram. Tem o link aqui embaixo para você entrar, né? Eu vou disponibilizar em PDF aqui para você estudar, ter um registro, um arquivo de tudo isso que eu tô te apresentando. Só se esse foi o estudo aí da Irani, espero que você tenha gostado, né? Se gostou, deixa o like aqui para dar aquela força pro canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.